Eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de sexualidade e compulsão. Meu nome é Joel, sejam todos bem-vindos, filhos e filhas amados. Nós já estamos na ministração número 15, é a quarta decisão, depender. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre temas que são bem relevantes nos nossos dias, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre emoções, como lidar com elas. E eu quero orar com você nesse dia. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, porque Tu nos conheces, ó Pai. Tua palavra diz que quando nós estávamos sendo formados por Ti, Tu nos olhavas, Senhor Deus, no ventre das nossas mães, ó Pai. E Tu nos conheces melhor do que nós mesmos nos conhecemos, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, que aquilo que vamos estar compartilhando, aprendendo aqui, Senhor Deus, possa nos ajudar, Deus, a entendermos um pouquinho, Senhor Deus, olharmos para dentro de nós, identificarmos, reconhecermos coisas que precisam ser trabalhadas em nós, ó Pai. Abençoa os meus irmãos, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo, querido, a sua apostila lá na página 169. Decisão 4, depender. Eu preciso depender. Repete aí comigo. Eu preciso depender. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A dependência que liberta as suas emoções. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui para mim um pouquinho. Nós temos aprendido a caminhar como igreja e a perceber que nós não fomos criados para andarmos sós. Nós somos seres relacionais. E quer ver uma pessoa que começa a ter problemas na vida dela, é uma pessoa que começa a se isolar do convívio social, principalmente da igreja, né? Quando a pessoa está com alguma dificuldade, está com algum problema, está com algum pecado, a tendência da pessoa que não depende de Deus, que não confia, é ela se isolar, com medo de ser confrontada, de ser julgada, de ser criticada. E a pessoa, quando se isola, ela se torna uma presa fácil. A gente leu aqui, né, em Eclesiastes que uma pessoa sozinha ela tem muito mais dificuldades, né? Tanto para trabalhar, tanto quanto no frio, tanto quando alguém se levanta contra, né? E nós vemos aqui que Deus nos criou para andarmos e caminharmos com pessoas, andarmos em grupos. Por isso, a nossa igreja, né, muitas pessoas não entendem, mas por que essa coisa de grupo, de célula, de GC, né? A nossa igreja, ela entende que a nossa saúde emocional, ela depende muito dos nossos relacionamentos. Por isso nós estamos sempre com pessoas. Então nós precisamos estar com pessoas. Precisamos nos identificar com as fraquezas das pessoas, precisamos nos identificar com as necessidades, com as dificuldades. Precisamos estar atentos às coisas que estão erradas para estarmos ajudando as pessoas a superarem medos, superarem traumas, para vencerem barreiras, vencerem limitações, para estarem vencendo sobre o pecado. E para isso nós precisamos estar caminhando em unidade, caminhando com pessoas. Por isso que a nossa igreja ela trabalha com grupos, trabalha com discipulado, trabalha com células, né? Então esse é o acompanhamento, certo? E
Nós temos visto nesses últimos dias, principalmente se acentuando, né, nesses confinamentos, nessa quarentena, sobre doenças como depressão e a ansiedade. E a ansiedade já era algo que Jesus já chamava a atenção. Quando Jesus ele começa o sermão dele, ele fala especificamente sobre a ansiedade, né? Não andeis ansiosos, né, por nada. Jesus fala que nós devemos levar as nossas ansiedades diante do Pai, né? E todos conhecemos alguém que possui, né, no nosso meio algum diagnóstico de depressão ou de ansiedade. Às vezes até lá na sua própria casa, se você olhar, né, se você olhar com um olho mais atento, você vai perceber que muitas vezes existem algumas pessoas na própria família que estão passando por períodos assim, né? E há um aumento significativo hoje de incidências de doenças de ordem psicossomática, mental e emocional, que são causadas pela depressão e pela ansiedade, e podem ser consideradas como doenças que têm maior prevalência hoje na população mundial. Eu estava fazendo um estudo esses dias, esses dias eu trouxe uma mensagem sobre perdão, e é impressionante como aumentaram os casos de doenças relacionadas, né, a pessoa estar com problemas mal resolvidos, né, falta de perdão. Mas aqui eu quero trazer para a questão da ansiedade e para a questão da depressão, né? Nós somos seres dotados de emoções, de sensações, humores, né? E a pastora lá da Igreja das Cidades, pastora e psicóloga Leila Paz, ela fala o seguinte, ó, eu quero que você acompanhe aí comigo no PowerPoint. O que a gente pensa governa o que a gente sente. Vou repetir. O que a gente pensa governa o que a gente sente. É muito comum a gente ser levado por emoções, né, irmãos? E as emoções, elas variam de acordo com o momento em que nós estamos vivendo. Na igreja é muito comum nós enfrentarmos diversas situações, né? Como lutos, né? Como pastores, nós estamos sempre presentes, né, nas maiores emoções das pessoas, né? Um luto, uma perda de um ente querido, de um parente, né? A pessoa que está no hospital, né, enferma, ela tem, né, aquele sentimento, aquela sensação, aquela emoção, né, aquela sensação de inutilidade, aquela sensação da pessoa não poder fazer nada a respeito da situação, né? De repente, diante de uma emoção forte, de uma alegria. Então as emoções, elas fazem parte da nossa vida. Nós vivemos, né, desilusões amorosas, desentendimentos familiares de ordem, né, relacional entre as pessoas, né, perda de emprego, situações difíceis, né, às vezes dificuldades no trabalho, né? Então as pessoas elas vão passando por essas crises, né? E essas crises elas vão afetando, né? Nesses casos a pessoa pode se ver triste e mais depressiva. Porém isso não significa que possua uma dimensão patológica ainda, né? Mas somente uma expressão humana da dor que nós sentimos. Nós somos seres humanos, nós precisamos, meus irmãos, desmistificar aquela velha premissa de que a gente ouvia, né, quando era pequeno, né? Muitos ouviram isso, né? Engole esse choro, né? Não chora, né? Ou então, o homem que é homem não chora, né? Os meninos ouviam isso, né? Ou não demonstre suas emoções publicamente, né? Então as pessoas, algumas cresceram, né, com algo dentro do coração delas, como se tivesse alguma coisa engasgada aqui. Então, diante de uma situação, não vou chorar aqui nessa situação de perda, de luto aqui, porque eu quero demonstrar força para os que estão próximos de mim, para a minha família, né? Então as pessoas elas acabam se prejudicando por tentar sustentar, né, uma posição sobre algo que ela aprendeu lá, que foi passado para ela, né, e que hoje
faz com que ela tenha reações diferentes, né? A gente tem aprendido no 30 Semanas também que toda a nossa vivência ela está ligada a um tipo de crença, né? Então aquilo que você crê impera e domina sobre aquilo que você vai viver, né? Então nós precisamos mudar as nossas crenças que muitas vezes não são muito corretas, direcioná-las para a palavra de Deus, direcioná-las para a verdade das coisas que estão escritas e aplicá-las em nossa vida, e não somente tê-las como uma informação, que é o que muitos fazem, né? Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Você vai conversar com o cara te dá um show de Bíblia, mas ele mesmo não aplica 1% daquilo que ele sabe como conhecimento na sua vida. Isso não resolve nada. Então nós precisamos fazer uma aplicação. Provérbios capítulo 12, versículo 25 fala que uma declaração clara da palavra de Deus é que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então nós precisamos ter palavras boas para ministrar na vida das pessoas. E é nessa perspectiva que nós vamos abordar hoje esse tema de depressão e de ansiedade. A nossa intenção aqui, meus queridos, não é que você tenha um diagnóstico, sabe? Não é nossa pretensão isso. Ou que se você se torne apto para diagnosticar alguém que está passando por um período. Não. Nosso propósito aqui é despertar você com relação às suas próprias emoções, para saber que nós somos compostos por emoções, e essas emoções elas são influenciadas pelas circunstâncias, mas também são influenciadas pela parte fisiológica. Eu já vou chegar nisso também, tá? Já vou falar um pouquinho sobre como a questão hormonal ela afeta o nosso humor, ela afeta a nossa vida, tá? Acompanha comigo aqui, então, continua comigo. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Amém. Olha aqui para mim, queridos. Um ponto que nós devemos e vamos registrar aqui é que não é pecado. Presta atenção no que eu vou falar. Não é pecado a pessoa fazer uso de medicação para depressão ou para ansiedade. Há excelentes profissionais cristãos, né? A gente sempre indica, a gente recomenda, né, que você procure profissionais que sejam cristãos, né, que estão à disposição, que podem nos ajudar. Então esses profissionais eles foram capacitados por Deus, eles estudaram, eles se prepararam, né? E em muitos casos, onde a pessoa está num grau alto já de depressão ou de ansiedade, a medicação ela é necessária para que haja uma estabilização, né, do fisiológico, tá? Eu vou explicar para você, né? Você já ouviu falar sobre a palavra homeostase, né? Homeostase ela significa equilíbrio de todas as funções do nosso corpo. As funções minerais, as funções hormonais, as funções orgânicas, né? As funções do metabolismo que são responsáveis por produzir hormônios, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a serotonina, né? Que é o hormônio do bom humor, né? E a serotonina ela é produzida por algumas reações químicas que acontecem dentro de nós. Por exemplo, né, pessoas que praticam exercícios, né, que fazem, seja lá qual for o exercício, um jogo de futebol, uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, né, uma natação. Depois que a pessoa termina o exercício físico, ela tem uma sensação de prazer, de bem-estar. Ela está cansada, mas ela está com um prazer. É porque porque o corpo ele produziu um hormônio chamado serotonina. Eu vou te dar uma dica aqui, né? Um alimento que é rico em serotonina, o chocolate. Então, por isso que tem tantas pessoas que são viciadas em chocolate, porque quando você come um chocolate, o chocolate ele tem serotonina, então produz uma sensação de bem-estar, né? Então, querido, né?
De vez em quando você comer um chocolatinho vai te fazer bem. Então existe em nós, né, um equilíbrio hormonal, que quando essas funções estão fora do equilíbrio, isso vai resultar em questões de ordem emocional para nós, né? Pessoa que está... Basta, os homens casados sabem muito bem disso, né? Os homens casados, que às vezes você que tem a tua esposa ou tem mais mulheres em casa, filhas, né? Quando chega no período da TPM, o que acontece? Você tem que ficar atento. O que é a TPM, né? A TPM é uma transformação hormonal que a mulher passa, né? Onde existe uma preparação, né, do útero para receber, né, o feto, né, receber o neném, né? E a pessoa passa por uma transformação hormonal, mexe com o humor da pessoa, a pessoa fica irritada, né? Ela fica, às vezes, depressiva, ela fica ansiosa, né? Às vezes ela fala coisas que ela não quer, chora, se emociona, né? E quando a mulher está passando pelo período de gestação, ela também passa por isso, porque ela libera uma série de hormônios, né, que afetam o seu bem-estar. Então nós precisamos olhar para a pessoa, queridos, de uma perspectiva diferente. E não olhar para a pessoa e achar que tudo, né, é espiritual, né? Nós precisamos ter um discernimento. Eu vou dar uma explicação para você de como Jesus ele tinha essa percepção de identificar, né, quando uma coisa era espiritual, quando era carnal e quando era do diabo, né? Você lembra de Pedro? Pedro tinha uma personalidade sanguínea. Pedro se antecipava, ele falava coisas, ele se apressava muitas vezes, ele não pensava para falar uma coisa, né? Às vezes ele acertava em cheio, às vezes ele errava em cheio, né? E às vezes ele falava como pessoa, como ser humano, né? Uma vez Jesus perguntou para os discípulos, né, o que os homens dizem que eu sou, né? E o que as pessoas falam por aí, né? Daí alguns falaram, não, alguns dizem que tu és o profeta, alguns dizem que tu és Elias, né? Alguns dizem que tu és isso, aquilo, né? E Jesus perguntou, e vocês, e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro, né, se apressou e já falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí Jesus olhou para ele e falou assim, olha, bem-aventurado és tu, né? Até chama ele pelo nome, Simão, né? Barjonas, filho de João, né, filho de Jonas, porque não revelastes carne ou sangue, mas revelastes o Pai que está nos céus. Então, naquele momento ali, Jesus discerniu que Pedro teve uma revelação espiritual. Pedro falou, né, inspirado pelo Espírito Santo, e trouxe, né, aquela revelação para os discípulos sobre a identidade de Jesus e de quem ele era, né? Depois, um pouquinho mais para frente, nesse próprio capítulo aí do Evangelho, Jesus ele revela aos seus discípulos que ele está indo para Jerusalém para morrer, que é o propósito da vinda dele pelos pecados das pessoas. E o que Pedro faz? Pedro já está cheio de si, né, se achando sábio ali, fala assim, não, Jesus, isso não vai acontecer contigo, né? Em outras palavras, tira isso da cabeça, né? E ali Jesus discerne que aquele não é o Pedro, que Pedro está sendo usado pelo diabo para pronunciar aquelas palavras. O que Jesus fala? Jesus repreende a Pedro. Arreda-te de mim, Satanás, porque não conheces das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, Jesus discerniu ali o espiritual, Jesus discerniu ali, né, aquilo que era diabólico, né? E um pouquinho depois, no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura, né, e ali ele revela a sua deidade, ele mostra que ele é Deus encarnado, né? Foi a única vez que Jesus usou a prerrogativa de Deus para trazer uma revelação, né? Todas as outras situações onde Jesus passou, ele passou na dependência, mas ali Jesus mostrou o seu poder. E ali com Jesus, naquele monte da transfiguração, apareceram Moisés e Elias, né? E daí Pedro, que estava embriagado com toda aquela santidade, com tudo aquilo que estava acontecendo, e Pedro falou assim, Jesus, vamos fazer 3 barracas aqui, né? Uma para ti, uma para
para Moisés e outro para Elias, e Jesus falou assim: não, Pedro, vamos descer, porque as coisas não terminam aqui, né? Ou seja, ali Jesus discerniu o Pedro como homem, né? Então olha só como o ser humano ele é complexo, né? Ele é dotado de corpo, de alma, de espírito, né? Você vai aprender isso lá em Nova Criatura, né? Você vai aprender um pouquinho sobre a composição do homem, sobre a tricotomia do homem, né? Alguns acham que é dicotomia, né? Que é só espírito e corpo, né? Outros acham que tem a alma, né? Tricotomia. Mas independente disso, o homem ele é composto, né? Pelas emoções, né? E as emoções elas acabam afetando as nossas decisões, o nosso humor. Elas acabam muitas vezes gerando doenças de ordem emocional que atacam o nosso físico, certo? E eu quero falar aqui para você, qual que é a diferença, né? Vamos ver um pouquinho para frente aqui. Qual é a diferença entre depressão e a ansiedade, certo, queridos? Olha aqui para mim. Então, a depressão, ela normalmente ela está relacionada a sentimentos de desamparo, a sentimentos de desesperança. A pessoa ela acha que não adianta mais, que não tem mais jeito, que para ela não há mais possibilidade, e normalmente ela está ligada a coisas do passado. Sentimentos de desamparo e solidão constantes, comumente ligados a algum tipo de perda. E a ansiedade, por sua vez, ela está relacionada a um sentimento de insegurança ou de medo diante de situações futuras de perdas ou de ganho. A ansiedade ela é uma preocupação descomedida, é um sentimento de medo com relação ao futuro. A pessoa olha para o futuro e ela não se sente segura, ela se sente insegura. Então, depressão, excesso de passado relacionado a situações de perda, de desesperança, né? Ansiedade, excesso de futuro, relacionado a questões de sentimentos de medo, de incapacidade e de insegurança por coisas que ainda não aconteceram, né? Então, tem pessoas que sofrem de depressão ou de transtornos de ansiedade, porém os transtornos de ansiedade não são necessariamente estados, né, depressivos. Infelizmente, a depressão pode ser vista como uma frescura. Tem gente que olha, né, durante muito tempo isso foi tratado como, isso é coisa de fresco, isso aí não sei o quê, né? Ou a pessoa está querendo chamar a atenção, uma forma de chamar a atenção, né? O fato é que a depressão, né, ela é uma doença muito séria e ela precisa ser tratada e olhada com o devido cuidado. Eu queria que você olhasse aqui, se você identificar alguns sintomas, pinte um círculo, tá? Ou marque com um X, e converse com alguém da sua confiança, né? Com seu confidente, seu discipulador. Nós vamos ver algumas características aqui para você ver se você identifica algum sintoma de depressão aqui, tá bom? Esses sintomas que nós vamos passar aqui são sobre a depressão. Interesse ou prazer diminuído nas atividades. Distúrbios de apetite e ganho ou perda de peso. Distúrbios de apetite pode ser para mais ou pode ser a pessoa não ter fome. Distúrbios de sono, insônia ou hipersonia, dorme demais. Redução geral do nível de atividade. A pessoa vinha numa vibe, de repente ela dá aquela desanimada e não quer fazer, não tem vontade de fazer mais nada, né? Agitação ou ansiedade. Desânimo com tudo. Fadiga ou perda de energia. Começa a fazer alguma atividade, já, nossa, estou cansado. Sentimento de inutilidade ou de culpa, se sente culpado, se sente inútil, né? Confusão cognitiva, não consegue ler um livro, raciocinar, não consegue memorizar, né? Ideia suicida, daí os pensamentos, né,
da pessoa que ela... presta atenção aqui, olha aqui para mim um pouquinho, né? Ideia suicida não quer dizer a pessoa que quer tirar a sua vida, não é só isso, tá? Mas às vezes a pessoa não tem mais vontade de viver por causa da depressão. Então às vezes ela quer ficar deitada numa cama esperando para que a morte venha, mas necessariamente ela não quer tirar a vida, mas ela tem essa ideia suicida, né? Então a ansiedade, por sua vez, agora eu vou falar um pouquinho, ele é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável. A pessoa está olhando lá para o outro lado do mundo, né? Está tendo um furacão lá, e ela já está doente aqui por causa daquele furacão. Nem vai chegar o furacão. Ou ela olha na televisão, olha só, vai passar um cometa bem próximo à Terra, e ela já se desespera, meu Deus, o cometa vai atingir a Terra e vai todo mundo morrer, eu vou morrer. E ela já fica desgastada com aquilo, e o cometa passa longe, né? E ela já se desgastou, ela não consegue evitar isso, né? E ela tem essa tendência, né, de antecipar as coisas, né? E isso é algo perigoso, né? Premeditar ou tentar controlar o imprevisível, né? Isso é a pessoa querer estar no controle, né? Isso pode se referir a possibilidades ruins, perigosas que possam acontecer no futuro, né? Ou preocupações mais frequentes são com relação a si mesmo, aos seus familiares mais próximos, né? Às vezes a pessoa, puxa vida, ela nem dorme de noite com medo que o filho fique doente. Isso mesmo, irmão. Ou com medo que aconteça algum acidente com alguém, ou com medo que alguém venha morrer da família dela, e ela fica doente por causa daquilo, né? Eu vou mostrar aqui agora, demonstrar alguns sintomas, né, da ansiedade, para você ver se você consegue identificar alguma coisa aí, tá? Alguns dos sintomas da ansiedade que podem oscilar são o seguinte: cansaço, estar facilmente fadigado, dificuldade de concentração, ter lapsos de memória, esquece as coisas, não consegue lembrar, irritabilidade, se irrita com qualquer coisa, tolerância zero, né? Deixa a bola pingando, a pessoa bate de primeira. Tensão muscular e dificuldade para relaxar, né? Olha aqui para mim um pouquinho. Olha para mim, meu irmão. Aperta aqui teu ombro aqui. Tá duro? Tá que nem um cabo de aço aí? Tensão muscular. Toma cuidado, querido. Tem que pedir para a esposa fazer uma massagem relaxante, ou o esposo fazer, né? Alteração do sono, dificuldade de pegar no sono, tem problema de insônia, vai dormir tarde, né? Depois no outro dia acorda, né, irritado porque o sono foi insatisfatório, né? Sudorese excessiva, a pessoa está suando, não sabe por quê, né? E às vezes é um suor, né, que não é normal, né? Até com um odor forte, sente náuseas, né? Ânsias, né? Às vezes está com diarreia, boca seca, mãos e pés frios e úmidos, nunca esquenta, né? Sensação de nó na garganta, parece que está com um caroço na garganta, assusta-se com facilidade, qualquer coisa toma um susto, né? E aquele susto acelera o coração. Aumento da frequência cardíaca. Olha aqui para mim, meu querido. Esses sintomas, né, eles fazem parte, né? Não que a pessoa tenha isso ou não, mas nós precisamos olhar, né, e identificar se nós estamos com esse tipo de sintoma, né? Nos períodos normais de estresse, mesmo que por razões positivas, como mudança de emprego, é comum, né? Um emprego melhor, geralmente a pessoa fica um pouquinho ansiosa, né? E esse quadro, às vezes, ele pode levar a prejuízo do funcionamento normal de uma pessoa. Quer no aspecto social, no seu desempenho acadêmico, ou na sua ocupação, no seu trabalho, né? Agora, nós nunca podemos minimizar uma dor, né? Talvez você tenha passado por uma dor semelhante, né, à de alguém, você tenha vivido uma experiência de uma pessoa que está perto de alguém, de você, e você julga que aquilo não é motivo para a pessoa ficar depressiva ou ansiosa. Isso é um grande engano, queridos. Nós queremos minimizar aquilo que está acontecendo com o outro, porque o que acontece
conosco é diferente daquilo que acontece com as pessoas. Por isso que nós explicamos no 30 Semanas, né, que as nossas codependências, né, os galhos das árvores lá em cima, né, as válvulas de escape, elas são diferentes para cada um, porque a raiz é diferente. A pessoa pode até ter a mesma codependência, né, a mesma área de recuperação, mas é diferente a forma como acontece, certo, queridos? Então nós não podemos minimizar isso, né, na vida das pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de empatia, né, de solidariedade. Nós devemos lembrar que as nossas histórias, elas são únicas e elas existem diferentes das pessoas, né? E essas histórias, elas influenciam no nosso dia a dia, né? E a depressão e a ansiedade, elas podem andar às vezes juntas, de mão dadas. Tem gente que tem depressão e tem ansiedade também, né? E nós lidamos com condições em diferentes níveis no decorrer da vida. A gente passa por isso. Eu quero abrir meu coração para você que houve uma época em minha vida que eu fiquei com depressão. Eu fiquei desempregado por um período de quase de um ano. Eu era solteiro ainda. E eu fiquei quase 4 meses numa cama. Eu não tinha vontade de levantar. Não tinha vontade de fazer nada, sabe? Eu queria que as coisas se acabassem ali, que meu sofrimento acabasse. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia apto, eu me sentia uma pessoa pequena, inútil, sabe, queridos? E eu era um jovenzinho e fui ajudado por pessoas a superar esse problema. E a pessoa que está passando por esses problemas, ela precisa ser apoiada, precisa ser ajudada, sabe, queridos? Se a ansiedade e a depressão forem intensas o suficiente a ponto de fazer com que você altere muito suas atividades diárias, está na hora de você procurar ajuda, tem que acender a luz amarela, né? Se isso está prejudicando as suas atividades diárias, né, se está prejudicando os resultados teus, né, que você tem nos teus afazeres, né, é hora de você olhar com mais cuidado, né, não somente para ti, mas para as outras pessoas, né? E vamos aprender agora um pouquinho, queridos, presta atenção aqui, como lidar com a depressão e a ansiedade. Primeiro passo, vença o silêncio. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aqui para mim, queridos. Nós precisamos ter amigos e pessoas, discipuladores, pessoas da nossa confiança que nos ouçam, certo? Você precisa ter pessoas que você possa contactar ela e dizer assim, olha, hoje eu preciso falar, eu preciso abrir o meu coração para você, mas eu quero que você me ouça só, eu não quero que você me aconselhe, eu não quero que você me julgue, eu não quero que você coloque versículos para mim goela abaixo, não, eu só quero que você se sente aqui ao meu lado, tome um café comigo, né? Agora a gente está num período onde a gente não pode ter esses contatos, né? Mas você pode procurar pessoas, né? E essas pessoas, elas simplesmente vão te ouvir, você vai falar, você precisa aprender a vencer o silêncio. Buscar amigos e pedir eles que ouçam o nosso coração e orem conosco. A primeira barreira a ser vencida, queridos, é o silêncio. Quando você retrai, quando você guarda para você está guardando em depósito tesouros que na verdade são lixos, né? E essas coisas, lixo tem que ser botado para fora, queridos, e não ser guardado. Então você precisa ter alguém de confiança, né? No 30 Semanas nós temos os confidentes, nós temos as partilhas onde a pessoa pode falar. Na nossa igreja nós temos os pastores, né? Nós temos os discipuladores que você pode confiar, você pode, né, falar isso. De repente é alguma coisa que você se sente inseguro, procura o confidente, né? Fala com o seu confidente, abre o seu coração para ele, sabe, querido? Abre mesmo, não tenha reservas, sabe? E outra coisa, existem profissionais qualificados e sérios que podem fazer uma avaliação para diagnosticar possíveis transtornos, né? E antes disso é importante você identificar os sintomas, né?
levando em conta a intensidade, né, a duração e a frequência. É preciso um movimento que é conforme afirma a pastora e psicóloga Leila Paz, né, que a gente precisa buscar amigos e pedir a eles que ouçam nosso coração e orem conosco, né? Essa é a primeira barreira a ser vencida, né? Nós desejamos para você que no 30 semanas você possa encontrar a ferramenta abençoadora, um lugar seguro, o qual você poderá expor suas dificuldades, abrir seu coração, sabe, queridos, nos grupos de apoio, né? E com seu confidente e rasgar o seu coração mesmo, sabe? Então, primeira coisa, você precisa vencer, não seja mais prisioneiro do silêncio. Botar para fora é terapêutico, queridos. Em alguns casos, né, vai haver a necessidade de tratamento especializado, né? Pois a depressão e a ansiedade podem ser doenças que comprometem seriamente a vida do indivíduo, né? Então você mesmo vai perceber isso, né? É importante ter sempre em mente que a cura virá por meio de um processo, através do qual Deus atua diretamente em nossas vidas, né? Seria muito mais fácil tomar apenas um remédio, né? E continuar assim, não tratar as raízes, não tratar as causas, né? Mas o 30 semanas ela não trata as consequências. O 30 semanas ajuda a identificar e a tratar a raiz, as causas, né? Que estão gerando esse quadro, né? E nesse contexto eu queria indicar alguns livros para você, certo? De boas leituras. Um dos livros é Raízes da Depressão, de Marcos Souza Borges, né? Eu quero te indicar esse livro aqui, Sem Medo da Rejeição, tá? É um livro bom também. Esse livro aqui nós temos aqui na loja do Summit, pode procurar o missionário Guilherme ali, né? E comprar, né? E tem muitos outros livros, né? Guerra Espiritual da editora Sete Montes também, né? E nós estamos aqui agora vendo, né, como nós vamos lidar com a depressão e a ansiedade. O passo 1 é vencer o silêncio, né? Agora nós vamos para o passo 2. Acompanhe comigo aqui. Olhe para o passado. Texto bíblico. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes que nós existíssemos, que nós viéssemos, né, a aparecer como seres humanos, Deus já nos via, né, sendo formados, sendo tecidos no ventre das nossas mães. E nós precisamos aprender a olhar para o nosso passado. O que é olhar para o nosso passado? Eu vou explicar para você, de uma forma assim bem simples, né, como eu sou. Você já comeu alguma coisa que ficou entalada no teu estômago, né? Parece que não desceu e não conseguiu fazer a digestão e você teve que tomar algum antiácido, alguma coisa para botar para fora, né? Um eno, alguma coisa, você ficou com aquela azia, com aquela queimação. Então, queridos, nós podemos comparar as nossas emoções mal resolvidas como algo que precisa ser digerido por nós. Então nós precisamos ir lá aonde aconteceu a questão e identificarmos aquilo e resolvermos e digerirmos isso, né? E falar isso, compartilhar, né? E isso nem sempre é um processo fácil, né? Trazer à memória, né, acontecimentos do passado às vezes são coisas dolorosas, né? Mas Deus ele não trabalha com amnésia, certo? Nós precisamos lembrar o que aconteceu, não no sentido de querer trazer dor ou fazer você sofrer, mas no sentido de você perceber que aquilo aconteceu, faz parte da sua história, mas o que você vai fazer a partir de hoje com aquilo é que vai fazer a diferença, né? O fato é que o resultado das experiências que você viveu no passado fazem ser quem você é hoje, certo? Você possui uma história emocional ligada a essas coisas, né? E você é reflexo do que você viveu. Talvez você possa olhar lá para o seu passado e não crer que aconteceu da melhor forma possível, né? Existem coisas que você tomou decisões que se refletem até hoje na sua vida, né? E existem decisões que tomaram por você, que você não teve participação nenhuma e que de alguma forma te afetaram, né? Mas você precisa saber
é que no meio das páginas da história da sua vida, presta atenção, queridos, Deus ele está presente. Deus esteve sempre presente, queridos, ao seu lado. Em tudo que aconteceu, Deus estava sempre do seu lado. E o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, tem o poder de resgatar você de qualquer experiência difícil que você tenha tido. Eu vou repetir, queridos. Isso é maravilhoso. O sangue de Jesus Cristo, o poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, ele pode resgatar você de qualquer experiência difícil que você possa ter vivido. Aleluia. Nós temos que correr. Há alguma memória difícil em sua vida? Um abuso, uma traição, uma rejeição, uma palavra dura? Ou algum rótulo imposto? Você ficou estigmatizado por alguma coisa que você fez? Jesus estava lá em cada um dos seus momentos e Ele vai te ajudar. Você vai superar cada uma dessas memórias, queridos, difíceis. Está nas tuas mãos. Acompanhe aqui comigo, queridos. Tenha melhores expectativas para o futuro. Olha que texto maravilhoso, né? Ele foi transliterado aqui, mas olha só que coisa linda. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. A palavra de Deus lá em Lamentações, ela fala que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos ter o nosso foco, nossa perspectiva, a nossa visão centrada, olhando para Jesus, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, queridos. Olhando com a expectativa que Deus tem algo melhor para nós, algo maior. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito para nos dar o futuro e nos dar aquilo que nós esperamos. É isso que o livro de Jeremias 29:11 fala, né? Depois que oramos e pedimos a Deus o que queremos, precisamos ou desejamos, devemos aguardar com expectativa. Tem gente que às vezes pede as coisas para Deus, mas põe expectativa nas coisas erradas, olha para a coisa negativa, né? Recebe tanto de Deus e não é capaz de agradecer por nada que tem recebido de bom, né? Precisamos estar cheios de esperança, queridos, que significa ter uma expectativa alegre e confiante de que algo bom acontecerá. Não devemos ser os mensageiros das más notícias, queridos. O Evangelho, sabia que o Evangelho significa boa nova? Evangelios, né? Que vem de anjo, né? De anjo quer dizer aquele que traz boas novas, boas notícias. E o Evangelho é boas novas, queridos. E Deus não tem coisas ruins para dar para os seus filhos. Muitas pessoas elas caem na armadilha de ter medo, de esperar algo bom, porque não querem se decepcionar novamente. Daí não tem um relacionamento com pessoas. Eu tive uma decepção na igreja tal com a liderança, hoje eu não confio em liderança, hoje eu não confio em pessoas, né? Queridos, a tua experiência do passado ela não pode ditar o que vai acontecer contigo hoje ou amanhã. Você precisa resolver isso, saber que tem pessoas que você pode confiar. Na nossa igreja você pode confiar nos nossos pastores, nos nossos líderes. São pessoas maravilhosas, são pessoas boas que querem te ajudar, que querem ver o teu crescimento, queridos. Simplesmente Deus quer que todos nós esperemos ousadamente o que é bom. Nós temos que ter ousadia para entrar no Santos dos Santos, aplicar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus, né, ele possa confiar que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, queridos? Deus é bom. Repita aí comigo. Deus é bom o tempo todo. E em todo tempo Deus é bom. E esse versículo que a gente leu aqui em cima agora, ele diz para a gente esperar, mas nós devemos esperar no Senhor, mas a gente tem que fazer a nossa parte, queridos.
A palavra de Deus está cheia do poder criativo. E quando ela é pronunciada com fé, quando nós aplicamos fé, é como se nós já tivéssemos a atitude de plantar uma boa semente. É como se nós já estivéssemos olhando para a situação como ela estivesse já resolvida. Isso é aplicar fé. É você confiar que aquilo que Deus tem para você já está à sua disposição, queridos. Sabe? Ter fé em uma boa colheita. Nós declaramos com fé a palavra de Deus e também agimos de acordo com o que a palavra nos diz para fazer. Eu quero que você repita aí comigo. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra diz que eu posso. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Como é bom, né, queridos? Você tem. E quais são as expectativas que você tem em relação ao futuro? O que você tem vontade de fazer? Reflita aí. Vença o medo pelo amor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, o perfeito amor lança fora o medo. A gente precisa aprender a vencer o medo. Nós vimos aqui que a depressão e a ansiedade, elas, de alguma forma, elas estão ligadas uma à outra, estão ligadas ao espírito de medo, né? Medo do passado, né? Falta de esperança, medo do futuro, né? Medo de não ser capaz, de não ser apto, né? De se tornar um inútil, né? Então, nós precisamos aprender a vencer o medo. É possível vencer o medo da condenação, o medo do futuro, o medo de não dar certo, o medo de ser abandonado, o medo de errar, o medo das pessoas, o medo de ser exposto, o medo de pensar o que os outros vão achar de mim se eu errar. Uma das principais funções do amor é lançar fora todo o medo. A Bíblia diz aqui que o perfeito amor lança fora algum medo. Não. Todo o medo é lançado fora pelo perfeito amor. Se temos sentido algum medo, é porque o amor de Cristo não está aperfeiçoado em nós. A gente precisa deixar o amor de Cristo se aperfeiçoar em nós. Nós sabemos que somos amados. A gente sempre se apresenta, eu sou um filho amado de Deus. Somos amados do jeito que nós somos. Que nada que você fizer, de bom ou ruim, vai fazer Deus mudar o amor dele por você. O amor de Deus permanece. Ele não vai te amar mais ou menos. Deus te ama de qualquer jeito, queridos, sabe? E por que eu preciso temer se Deus me ama assim? Deus cuida do seu futuro, Deus cuida da sua imagem, Deus cuida dos seus, Deus cuida de você. Aquela canção que fala assim: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós o tempo todo, querido. Ele é fiel, tá? Eu quero que você continue acompanhando comigo aqui. Receba as bênçãos como dádiva e não como dívida. Opa! O que isso quer dizer, pastor? É dever de todo cristão, é dever nosso, querido, dar graças em tudo. O que você não agradeceu hoje, irmão? Nós vivemos no corre-corre, no dia a dia, e às vezes a gente esquece, às vezes nós esquecemos de agradecer as coisas simples. Agradecer o pão, agradecer pela vida da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso pastor, do nosso discípulo, do nosso discipulador, agradecer pelas coisas pequenas, pelos pássaros, pela natureza, contemplar as coisas belas e agradecer, né? Deus, por que você acha que Deus fez a natureza tão bela, irmãos? Quando você chega diante de uma montanha, diante de um pôr do sol, não tem como você não se emocionar com aquilo, porque aquilo é a pintura de um artista perfeito para você contemplar aquilo e você dizer: puxa vida, que maravilha, glória a Deus,
louvar a Deus por isso, dar graças a Deus por isso, dar graças a Deus pelas pequenas coisas, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu vejo tanta gente reclamando das coisas, irmãos. Às vezes nós nos apegamos a isso. Porque isso, porque aconteceu aquilo. Porque o governo. Porque o líder. Porque a igreja. Porque isso. Porque meu filho. Porque minha esposa. Porque o meu patrão. Porque o trabalho. Querido, para de reclamar. Começa a glorificar. Deixa Deus usar os teus lábios. Quando existe o louvor, quando existe a ação de graças, Deus ele opera milagres através disso. O milagre se manifesta pela manifestação da ação de graças e do louvor e do reconhecimento. Quando você traz a tua oferta com louvor e com ações de graças, ela é recebida, queridos. Nós precisamos aprender isso. Quando vivemos para a honra e glória de Deus, nós caminhamos com segurança. E com o coração cheio de alegria, de regozijo. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que estar feliz, não com murmuração, com reclamação. Puxa vida, de novo, mais uma vez, né? Vai comer feijão de novo. Agradece pelo feijãozinho, é uma delícia um feijãozinho, né? Nós precisamos estar sempre com o nosso coração alegre diante de Deus, sabe? Agrada-te do Senhor. Sabe o que é agradar-se do Senhor? Salmo 37:4. Agradar-se é você ter um coração grato, é louvar a Deus. E vou completar o versículo: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Passe mais tempo agradecendo, que vai sobrar pouco tempo para você receber o que você não, para você perceber o que você não tem, e não vai ter tempo de reclamar se você passar todo o tempo agradecendo, né? Você tem um Pai maravilhoso, um Pai que te dá tudo, que te ama, queridos. Nós já estamos chegando aqui na conclusão. Dou-te graças porque respondestes e fostes a minha salvação. Quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança, né? Eu citei esse texto ali atrás. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele está transliterado, né? Não aprender a entregar a depressão e a ansiedade a Jesus traz um bloqueio. A pessoa fica bloqueada, bloqueia a comunhão com Deus, com Jesus e com o próximo, sabe? Agora eu quero te falar o grande segredo. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Qual é o grande segredo do descanso das emoções? É a entrega. Você precisa entregar tudo para o Senhor. Entrega. O que está nas tuas mãos que você não entregou? O que está ali retido que você não abre mão, queridos, tá? Quando você entrega a sobrecarga, você quebra o poder da depressão sobre a sua vida. A pessoa que está com depressão, com ansiedade, ela está com peso, ela está levando uma carga. Excesso de passado, né? Ansiedade, excesso de futuro, né? Não será possível ouvir a voz de Deus debaixo dessa carga, queridos. E Deus ele quer te trazer paz. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprenda a entregar para o Senhor. Dependa única e exclusivamente de Deus para equilibrar as suas emoções. Procure ajuda, né? Homens, né? Você que está aí procrastinando para fazer exames de rotina, faça. Identifique o que está errado, né, dentro da sua homeostase, como eu expliquei aqui, né? Coloque em ordem, né, o seu fisiológico, que as suas emoções elas vão se alinhar também. Entregue a dependência da sua vida emocional ao Senhor, né? Escute o Espírito Santo falar com você. E para nós finalizarmos aqui, o que prende você no passado e o que você anseia para o futuro? Presta atenção aqui agora, queridos. Nós estamos encerrando. Eu espero que o Espírito Santo, assim como ele revelou coisas para mim nessa ministração,
como eu identifiquei coisas em minha vida, você possa estar identificando, e não somente identificando, mas tomando os passos e as ações necessárias para que a cura e a restauração das suas emoções, da ansiedade e da depressão, elas possam ser instauradas na sua vida. Que Deus abençoe e obrigado por vocês me ouvirem.